Olá, boa tarde. A primeira edição do Câmara Repórter nesta quinta-feira começa mostrando os transtornos enfrentados pelos natalenses durante a paralisação dos ônibus na manhã de hoje. Dona Iranice precisou descer do transporte antes do programado. Os ônibus que passaram pelo baldo na manhã de hoje interromperam o percurso. E agora, que não tem onde, daqui para lá é longe demais, é lá na 3, né? E o povo já queria brigar com o motorista, eu que tirei 2, os miseráveis em cima, eu digo, ninguém tem culpa disso não, é o outro pessoal, não é o motorista, e ele em cima do motorista, mulher. Dona Jurandira também desceu antes da sua parada. Ela reclama que vai ter que pagar outra passagem. Tem um médico agora, era de 9 horas e estava tentando chegar lá. Quando chega aqui acontece um negócio desse. Tá certo que eles exijam o direito deles. Agora tem um pouco de respeito com a população, né? Hoje é um alerta para a sociedade que esses protestos vão participar, né? Porque a nossa grande orientação, que não é greve hoje, o tribunal está confundindo. O protesto faz parte do Dia Nacional de Lutas organizado por movimentos sociais e centrais sindicais contra as reformas trabalhistas e previdenciárias em tramitação no Congresso. Os motoristas pararam os ônibus em frente à sede do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Rio Grande do Norte. Em assembleia, motoristas e cobradores decidiram a possível data de uma greve. Está em pauta para nós que não aceitamos nenhum tipo de redução. Não aceitamos mexer na nossa CLT para flexibilizar mais ainda os ganhos empresariais, né? Como jornada de trabalho, como FGTS da gente, como eles querem acabar com o nosso 13º salário, como querem acabar também com a questão da nossa esfera que está em pauta. A gente quer garantir os nossos direitos, entendeu? Com essa nova reforma que o governo quer fazer, tanto a trabalhista e a previdenciárias, eles querem tirar o direito do trabalhador e nós vamos lutar contra isso. Esse protesto de hoje é um alerta para que isso não aconteça, que todas as classes trabalhadoras ela lute pelos seus direitos. E o Dia Nacional de Lutas também foi lembrado pela Câmara dos Vereadores em uma audiência pública. Avançar nas conquistas sem perder os direitos foi o tema em debate. O dia escolhido para a audiência não foi por acaso. Nesta quinta-feira, ativistas de todo o país estão mobilizados para lutar contra as reformas propostas pelo governo federal. Hoje o país vive um dia nacional de mobilizações em defesa da garantia das conquistas e ampliação de direitos. O que espera para a classe trabalhadora, de modo geral, sejam servidores públicos ou não, são muitos ataques, aumento de idade de aposentadoria, inclusive igualando homem e mulher ao patamar de 65 anos como idade mínima, congelamento de salário em todos os setores, inclusive com acordo do governo federal com os estados todos, sob pena de alguma retaliação do ponto de vista do pagamento das dívidas internas dos estados. Essas mudanças foram o centro do debate de líderes sindicais de diversos setores da sociedade presentes na audiência. A coordenadora geral do Sindicato Estadual dos Trabalhadores em Educação Superior do Estado destacou a contribuição da Câmara dos Vereadores em propiciar um espaço para discussão. Decidimos juntos fazer essa paralisação hoje, dia 22, e também uma outra dia 29. Né? E nós, enquanto Sinteste, nós inserimos nessas pautas, porque entendemos, né, que o momento atual é um momento que nós temos que ter uma organização e uma união da classe trabalhadora, para que a gente possa realmente fazer o enfrentamento aos ataques aos nossos direitos, que está pautado na ordem do dia. Parlamentares também participaram da audiência. A vereadora Amanda Gurgel chamou a atenção para a proposta de reforma previdenciária. Para ela, essa é a maior agressão contra os trabalhadores. A importância de cada conquista que nós tivemos, como a previdência social, o direito à aposentadoria, o direito ao 13º, o direito a férias, uma jornada de 8 horas e que dentro deste governo, no meio da crise econômica, tudo isso está ameaçado, começando pela Previdência Social, que já está aí com o maior peso no pacote de ataques do presidente Michel Temer, que vai simplesmente igualar a idade mínima para a aposentadoria entre homens e mulheres e colocando como 65 anos. Né? Então,
são ataques muito grandes e é importante que haja organização dos trabalhadores para reagir a esses ataques. Os líderes sindicais aproveitaram o espaço para divulgar os atos programados para este dia de mobilização e quais serão as próximas ações do movimento. Esses projetos, esses PLs, essas PECs irão tramitar nas comissões. Enquanto isso, nós estamos mobilizando o mais rápido possível os trabalhadores para conseguirmos uma unidade nacional para barrá-los. Além dessa paralisação de hoje, nós já aprovamos uma paralisação dia 29 para continuar a construção da greve geral. Isso não acontece só em Natal, acontece em todo o Brasil, rumo aos preparativos para o dia 29, que busca ter uma parada nacional com toda a classe trabalhadora, em todas as iniciativas, setores organizados, né, todas as centrais sindicais chamam essa grande paralisação nacional para o dia 29. Logo após a audiência, os parlamentares apreciaram projetos de lei durante a sessão ordinária. Confira os detalhes da votação. Foi aprovado em primeira discussão parecer favorável da Comissão de Justiça sobre o projeto de lei 29 de 2016. A proposta do vereador Felipe Alves prevê a criação de uma alternativa para reduzir o desperdício de alimentos. Esse projeto, basicamente, ele traz um reconhecimento e a criação de um selo, né, que dá destaque aos estabelecimentos que destinem alimentos que não têm mais valor comercial, mas ainda serve para o consumo das pessoas, que sejam destinados para doação. É uma forma de estimular estabelecimentos como supermercado, restaurantes, a procederem à doação desses alimentos para as pessoas mais necessitadas. Outro parecer da Comissão de Justiça apreciado em plenário foi do projeto de lei 137 de 2014. A proposta do vereador Sandro Pimentel estabelece licença remunerada aos servidores municipais que se ausentem do trabalho para participar de reuniões escolares dos filhos. O colegiado de Legislação e Justiça da Câmara foi contrário ao projeto. O parecer da Comissão de Justiça é extremamente pertinente, porque coloca-se que há um confronto de competência, inclusive na União, que é sobre leis trabalhistas. Mas o parecer foi derrubado em votação. Agora o projeto segue com a tramitação normal nas demais comissões. Felizmente, a Câmara entendeu esse raciocínio, a importância do projeto, que traz como seu mérito a liberação dos servidores do município para que possam participar das reuniões dos seus filhos nas escolas, com todas as comprovações, etc. E agora vai para a Comissão de Finanças, depois Comissão de Educação e volta ao plenário. A gente espera que seja aprovado, se transforme em lei o mais rapidamente possível. Essa liberação ela tem que ser para todos os funcionários, não pode ser somente para os servidores do município. E como não se trata de um direito trabalhista, na minha opinião, trata-se de um direito estudantil, de um direito escolar, um direito à educação que está previsto na Constituição, né? Eu acredito que haja a possibilidade dele ser ampliado para que seja estendido para a liberação para todos os trabalhadores. Na sessão, os vereadores aprovaram a concessão do título de cidadão natalense ao padre Giacomo Begni. O padre Giacomo é conhecido também pelo espírito bondoso, pelo seu espírito irreverente também. É o padre das crianças, dos jovens, que está voltando, infelizmente, para Milão, né? Terminou sua missão aqui em Natal, mas para que ele possa levar essa honraria que a Câmara concedeu hoje. E a Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus foi reconhecida pelos parlamentares como instituição de utilidade pública. Uma entidade de utilidade pública, ela pode fazer parceria com o governo do estado, com o governo federal, com o governo municipal, porque ela tem essa credencial. Funciona aqui em Lagoa Nova, onde lá há reuniões permanentes de pessoas, de casais, de pessoas ligadas à igreja, que trabalham a evangelização no contexto social da cidade do Natal. Prestam um grande serviço espiritual, um grande serviço social na cidade do Natal. Vamos agora falar sobre política. Veja a programação dos candidatos a prefeito de Natal para esta quinta-feira. O candidato do PT, Fernando Mineiro, participa às 14h de uma plenária no partido, na Praça da Árvore de Mirassol. E às 4h30 participa de ato público também em Mirassol. Freitas Júnior, candidato do partido Rede, tem reunião às 14h com a assessoria. Às 5h grava para Portal de Notícias. E às 6h faz corpo a corpo na Avenida Engenheiro Roberto Freire.
Márcia Maia, do PSDB, faz caravana às 16h nos bairros Rocas e Brasília Teimosa. Às 19h tem reunião com moradores do bairro Lagoa Nova. E às 20h tem reunião com lideranças de candidato do partido. Robério Paulino, candidato do PSOL, faz corpo a corpo com eleitores às 18h, em frente ao UNP, na Avenida Salgado Filho. O candidato do Solidariedade, Kelpis Lima, tem reunião às 14h com a equipe de campanha. Às 15h grava vídeos para o programa eleitoral. E às 18h30 concede entrevista à emissora de rádio. Rosália Fernandes, do PSTU, participa às 16h de ato público próximo ao Via Direta. E às 20h se prepara para debate entre candidatos. O candidato Carlos Eduardo, do PDT, cancelou os compromissos de campanha previstos para hoje. E para o pleito deste ano, o TRE vai disponibilizar mais um canal de comunicação com os eleitores, o Disque Eleitor. A repórter Tatiana Cavalcante tem mais detalhes. O Disque Eleitor já foi utilizado em outros anos de eleições. Andréa Campos, diretora-geral do TRE, qual é o objetivo principal desse canal de comunicação? É auxiliar o eleitor para que no dia da votação ele se dirija à sua sessão eleitoral, não é, seguro. Ou seja, é dizer para o eleitor qual é o local da sua votação, o endereço desse local. Acontece geralmente de algum local de votação ele ser mudado de uma escola para outra. Então, o eleitor, estando na dúvida do seu local de votação, poderá ligar para o 0800 084 5464 ou então para o 3654 5000 e obter essa informação. Além disso, o Disque Eleitor ele também fornece informações úteis ao eleitor, como os documentos necessários para a votação, como também como fazer para justificar a sua ausência às urnas e também onde tem pontos de justificativa eleitoral. E em relação a essas outras dúvidas, o Disque Eleitor ele vai funcionar, ele tem um horário de funcionamento, né? Qual é o horário que esse eleitor pode tirar? Ele vai funcionar das 7 da manhã, né, até às 19 horas, todos os dias, a partir da segunda-feira, dia 26, e vai até o dia da eleição. É isso, obrigada, Andréa Campos, diretora-geral do TRE, Tatiana Cavalcante para o Câmara Repórter. Agora uma boa notícia para quem está em dívida com o fisco. Hoje, dia 22, entrou em vigor a lei estadual que traz vantagens para os contribuintes quitarem os débitos. Tassiana Mouri tem a informação. A Lei 10.112 regulamenta o refinanciamento de dívidas e dá desconto de até 100% nos impostos ICM, ICMS, IPVA e ITCD. A legislação abrange os inadimplentes no ICM e ICMS que estejam inscritos na dívida ativa da União até 31 de dezembro de 2015. Quem deve o IPVA pode estar ou não inscrito na dívida ativa da União no mesmo período. Já os que devem o ITCD não precisam estar inscritos na dívida ativa da União. Pessoas físicas podem renegociar o débito do ICM e ICMS em parcelas a partir de R$ 150. Para pessoas jurídicas, o valor é de R$ 400. No caso do IPVA e ITCD, as parcelas são de R$ 100 para pessoas físicas e R$ 300 para pessoa jurídica. Tassiana Mouri, para o Câmara Repórter. Com o desmoronamento da última segunda-feira, a Prefeitura de Natal deve publicar hoje o decreto de estado de emergência do calçadão da Praia do Meio. A medida deve acelerar a execução das obras de defesa costeira da orla da Zona Leste Potiguar. Orçado em R$ 8 milhões, o projeto está licitado desde novembro do ano passado e aguardava licenciamento ambiental para ter início. Com a publicação do decreto, a licença deve ser dispensada para que o processo de contenção seja realizado de forma imediata. O projeto da Secretaria de Obras do município prevê a construção de um enroncamento semelhante ao realizado na praia de Ponta Negra. E na noite de ontem, a Câmara Municipal concedeu o título de cidadã natalense à ativista do ciclismo Neide Araújo. Neide Araújo é natural de Caicó, formada em Educação Física. Ela é servidora da Secretaria de Educação do Estado e do município e conta como foi a vinda para Natal na década de 70. Eu vim aos 15 anos para estudar, porque meus irmãos mais velhos já moravam aqui. Aí eu e minha irmã mais nova viemos depois. Casei, tive 3 filhos, depois adotei mais uma. Me envolvi no ciclismo e até hoje estou aí. A homenageada é ciclista e destina parte do tempo nas atividades para desenvolver o esporte e principalmente para cobrar do poder público melhorias para a mobilidade urbana da cidade. A gente luta por tudo, por melhoria em geral para a mobilidade da cidade.
Na verdade, não é só por ciclovias, é por transporte público de qualidade, por VLTs, VRTs, transporte público de massa, que é o que resolve o problema do nosso trânsito. Por este trabalho, Neide Araújo foi escolhida pelo vereador Sandro Pimentel para receber o título de cidadã natalense. Neide é uma ambientalista, é uma cicloativista, participa de todas as caminhadas, todas as atividades ciclísticas, participa de palestras, de fato é uma militante que vive o ciclismo no nosso estado e no nosso município e através dela muitas pessoas têm se espelhado e se espelham até hoje. Uma honra muito grande, né? Mas até então eu dizia que eu não sabia se eu merecia isso, porque eu faço assim com tanta espontaneidade, com tanto amor, com tanto prazer, que achava que não merecia isso não. O Câmara Repórter, primeira edição de hoje, fica por aqui. Continue acompanhando a nossa programação e veja mais notícias do Legislativo Municipal logo mais à noite na segunda edição. Até mais!